Olá, bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo a mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que alegria estarmos juntos aqui mais um dia. Bom dia, meu bem. Que alegria estar com você hoje aqui. Tá vendo? Bom dia, irmãos. Bom dia para você que está em casa, seja muito bem-vindo, que seu coração possa se encher de alegria e de esperança nesse dia. Que coisa boa, né? Com essa alegria, nós vamos agora nos ajoelhar para falar com nosso Deus. Eu convido você aí de casa também. Tem um ditado que diz: de joelho é melhor, então vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que nós estamos aqui de joelhos, agradecido pela Tua misericórdia, Senhor. Mais um dia o Senhor nos concede. Pai querido, que neste dia, Pai, o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo. Nos ajude, ó Pai, a ouvir as instruções do Teu Santo Espírito para que possamos fazer só a Tua vontade. Amém. E não a nossa, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós para que possamos fazer sempre aquilo que Te agrada. Abençoa cada família que está assistindo esse vídeo. Abençoa essa escola de profeta cada vez mais, que nós possamos, ó Deus, refletir o Teu amor, o Teu caráter. Muito obrigado. Aceita, Senhor, nossos hinos e louvores que iremos entoar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então agora adorar ao Senhor através de um hino muito bonito que fala sobre a voz de Jesus, falando comigo, falando com você. Você já ouviu a voz de Jesus? Jesus tem várias maneiras de falar. Mas nós vamos cantar esse hino em adoração ao nosso Deus agora. Vamos cantar juntos? Hino de número 152, a voz de Jesus.
Você gostaria de continuar ouvindo a voz de Jesus pela eternidade toda? Então conte para os outros o que Jesus tem feito na sua vida. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam sentir a presença de Deus também. Amém, amém. Tem uma pessoa, meu bem, lá no Ceará, a irmã Dora, ela tem compartilhado esses vídeos. É mesmo? Ela compartilha e diz que ela é uma missionária, leva muita gente aos pés de Jesus. Eu quero mandar um abraço para a senhora, irmã Dora, que assiste esses vídeos e tem mandado para todos os seus contatos. E eu ouvi dizer que são muitos. Que Deus te abençoe e abençoe cada um dos seus amigos, não só da irmã Dora, mas de todos que estão aí do outro lado assistindo e compartilhando. E nós, como sempre, vamos agora gravar, na nossa mente, decorar esses versos que são tão preciosos. Continuamos ainda no verso, no livro de Atos 20, do versículo 28 ao 30, nós iremos agora, mais uma vez, citarmos para ficar gravado em nossa mente e no nosso coração. Vamos lá? Meu amor vai contar até 3 e começaremos. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Que coisa boa é gravar a palavra de Deus no coração. E agora nós vamos ter a oportunidade de aprender muito mais através desse lindo estudo que nós vamos ter da palavra de Deus agora. Não é? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Antes de irmos para o estudo, eu quero convidar você que não lê antes. Você tem que acompanhar esses vídeos, mas você já tem que ter lido esses capítulos e versículos. Se esforce para isso, porque quando você for assistindo, você pode ir comentando lá o que você entendeu. Comenta. No final de cada vídeo aparece o que nós vamos ler amanhã, não é isso, não é? Isso. Então, vai comentando aí o que você aprendeu nesse estudo bíblico. Muitas pessoas têm nos agradecido por esses vídeos, mas comenta o que você aprendeu, que é muito importante. Um bom dia e um bom estudo. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você de casa, que bom termos louvados a Deus. E agora nós vamos estudar juntos.
chegou um momento muito especial, eu gostaria de te perguntar: o que te falta para entrar no reino de Deus? Hoje, no capítulo 57 do livro Desejado, veio com o título Uma Coisa Te Falta. O que tem faltado a nós? E que a história de hoje, então, do Desejado, possa responder essa pergunta para que não falte nada, para que nós possamos estar, então, realmente de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E hoje nós estudamos o capítulo 32 a 34 do livro de Ezequiel, capítulo 19 do livro de Mateus, do verso 16 ao verso 30, e o capítulo 18 do livro de Lucas, do verso 18 ao verso 23, todos falando da mesma história. Então vamos lá para Ezequiel. Lá em Ezequiel nós vamos ver o relato, um lamento que é feito então a respeito do rei do Egito, de Faraó, e ali nesse capítulo vem mostrando o quão inútil é a vida de alguém que não atenta para as coisas do Senhor ou até combate contra Deus, não dá atenção, não dá ouvido. No capítulo 32, Deus vem falando qual seria então a punição que Deus traria sobre aquela nação justamente por ter desobedecido a Deus. E muitas coisas que acontecem hoje em nosso mundo também são resultados da desobediência, da rejeição de Deus, a algumas consequências. E uma das consequências que Deus traria sobre eles, lá no verso 11 do capítulo 32, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. E aí ele vem falando que o castigo dele seria infligido pelo rei da Babilônia. E nós já vimos em estudos atrás de que o rei da Babilônia foi também utilizado por Deus para infligir juízo sobre o seu próprio povo, sobre o povo de Israel. Então Deus se utilizou de Nabucodonosor, um tempo de sua vida, para infligir juízos sobre algumas nações, inclusive sobre o seu próprio povo. Então Deus permite que às vezes nós passemos por algumas dificuldades para que a gente acorde, para que a gente desperte para a vida, para a realidade e para que as pessoas percebam que uma coisa falta ainda. Já no capítulo 33, aqui ele vem dizendo a respeito de um trabalho que nós fomos também chamados a desenvolver. Para que nós somos chamados? Nós fomos chamados também para sermos atalaias. E aqui ele vem trazendo qual é o dever de um atalaia, o que o atalaia não pode deixar de fazer. O atalaia tinha que ficar então nos muros da cidade e ficar de vigia. Se acaso visse alguma movimentação estranha ou visse algo se arregimentando contra a cidade, ele tinha que soar a trombeta para despertar as pessoas do iminente perigo. E aqui ele vem dizendo que quando o atalaia ele então não prestava esse serviço, então ele cairia sobre grande culpa, sobre condenação, porque não fez o seu papel de avisar. E aí o verso 7 e o verso 8 nos colocam dentro dessa condição. Olha só o que diz o verso 7 e o verso 8 do 33. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir ao ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Então, o verso 7 veio dizendo que Deus havia constituído o profeta ali como atalaia. E Deus nos constitui também como atalaias no momento em que vivemos. E temos que estar, então, apercebidos com o tempo, com os perigos que estamos vivendo, com os pecados que são cometidos, para que, em momento oportuno, nós possamos, então, dar o sonido certo na trombeta, para que pessoas sejam salvas, resgatadas, deixem sua vida de pecado e se unam a Deus. E se negligenciarmos nossa parte, pessoas irão morrer, mas Deus vai requerer de nossa mão o sangue dessa vida dessas pessoas. Então é uma obra
muito difícil, muito exigente ser um atalaia, mas Deus nos chamou para ser. E Deus anda conosco. E essa é a certeza que vem no capítulo 34 de Ezequiel, onde ele vem falando que além de atalaia, os seus servos também eram postos como pastores do rebanho e teriam que cuidar então dessas ovelhas. Mas eles, o povo de Israel naquele momento, os líderes não se encontravam como pastores do rebanho, não, pelo menos não pastores bons. O verso 8 do capítulo 34 vai dizer assim: Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os meus pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Então esse era um outro chamado para o povo. Além de atalaia, eles tinham que ser pastores, tinham que cuidar do povo. E o atalaia, ele tinha um dever, e se negligenciasse, aquele dever seria ruína para as outras pessoas, e assim também, negligenciando esse dever de pastor, seria também de ruína para as pessoas e também infligiria condenação para si próprio. Então, Deus aqui vem dizendo que essas ovelhas, elas não ficariam à mercê desses maus pastores. Deus nos coloca sobre a responsabilidade de cuidarmos de seus filhos. Mas se nós negligenciarmos esse dever, os filhos dele não são abandonados. Ele mesmo cuida, mas ele nos coloca na obra. E quando nós negligenciamos, há uma perca. Mas a principal perca é para nós. Porque o verso 11 vai dizer assim, do capítulo 34. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Ele diz, olha, se você negligenciar a sua obra como pastor, eu busco a minha ovelha. Eu tenho meios para resgatar. Agora, a negligência de você não ter buscado, aí você que vai sofrer. Então Deus nos chamou para uma obra. E se nós deixarmos de fazer, a obra continua. Mas os mais prejudicados em não desenvolver a obra que Deus nos chamou somos nós mesmos. Por mais que o mundo sofra, mas Deus tem outros meios para conduzir o seu rebanho. E o verso 14 vai dizer como Deus iria cuidar então dessas ovelhas. Em bons pastos as apacentarei. Também o verso 15. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Então, nós vimos a nossa responsabilidade e também o cuidado de Deus. Deus cuida de nós e Deus cuida de todas as pessoas. E Deus, diante do chamado que fez a nós, se nós negligenciarmos, Ele segue avante. Mas é com risco, então, de nossa própria vida, e que nós não venhamos a cometer isso. Que nós possamos desenvolver com fidelidade tudo aquilo para o qual fomos chamados, que esse propósito possa se executar em nós. E agora nós vamos então lá para o capítulo 19 de Mateus, juntamente com o capítulo 18 de Lucas e o capítulo 57 do livro Desejado de Todas as Nações, com o título Uma Coisa Te Falta. Ouvindo esse título, você já imagina quem seja, qual história vai retratar esse capítulo? O jovem rico. Uma coisa faltava àquele jovem. É isso que nós vamos ver agora. Então, no capítulo 19 do livro de Mateus, vamos abrir. E o verso 16 inicia a nossa história, dizendo assim: E eis que alguém, aproximando de Jesus, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, chegou um jovem diante de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu tenho que fazer de bom para que eu vá para o céu?
O que eu tenho que fazer de bom para que eu esteja em teu reino que o Senhor está instituindo? E aí inicia então a história deste jovem que estava querendo ter a presença de Jesus e querendo ter sim o reino de Deus. Ele queria, ele estava buscando, ele estava desejoso disso. E o livro Desejado de Todas as Nações veio trazendo um pouco sobre a realidade desse jovem. Que esse jovem, ele era alguém influente na nação, ele era um príncipe em Israel. Então ele era alguém de muita condição e alguém muito conhecido. Mas mesmo assim, ele se decidiu chegar à presença de Jesus, porque ele tinha visto Jesus no trato para com outras pessoas, no cuidado para com as crianças. Ele viu que Jesus era tão amoroso, cuidava tanto daquelas pessoas, que ele também queria receber um afago da parte de Jesus, queria ter a presença dele. E ele busca a Jesus querendo verdadeiramente ser discípulo de Cristo. Ele queria ser um seguidor de Jesus. E Jesus diz, quando olha para esse jovem com o coração ali sincero, realmente buscando, perguntando de todo o coração, fazendo aquela pergunta, Jesus olha para ele e o ama. E anseia ter a presença daquele jovem como um de seus seguidores, como um de seus discípulos. Fala que o mestre até vislumbra o que aquele jovem poderia se tornar na causa, com todos os dotes naturais e adquiridos por ele, por toda a influência, por aquilo que aquele jovem era. Jesus passa então a ansiar também a presença dele. Desejava então a presença de Jesus. E Jesus, diante dessa pergunta que o jovem rico lhe faz, aí ele lhe dá então o meio para alcançar aquilo que o jovem lhe pediu. E qual é então esse meio? Nós vamos ver ali no verso 17 do capítulo 19 de Mateus, dizendo assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Queres, porém, entrar na vida? Guarda os mandamentos. E aí ali Jesus dá a receita então para esse jovem. Olha, você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. E aí então imagina o jovem ficando um tanto quanto feliz, ou um tanto quanto em dúvida, porque ele não se sentia pertencente ainda ao reino de Deus, mas já guardava os mandamentos. E aí ele vai dizer: Mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha infância. Desde criança eu guardo esses mandamentos. E ali ele vai dizer então dos mandamentos que guardava e tudo mais, mas o livro veio dizendo que essa era apenas um meio de ocultar a sua deficiência. Olha só o parágrafo que vai dizer, começa assim o parágrafo: Cristo foi atraído para esse jovem. Sabia ser ele sincero em sua declaração: tudo isso guardei desde a minha mocidade. O Redentor almejou criar nele aquele discernimento que o habilitaria a ver a necessidade da devoção da alma e da bondade cristã. Anelou ver-lhe um coração humilde e contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus e ocultando a própria deficiência na perfeição de Cristo. Quando Cristo olha então para aquele jovem, ele vê que é sincero o seu desejo e anela dar algo para aquele jovem que ele ainda não o possuía. E Jesus olhava para aquele jovem e diante daquelas palavras desejava tornar aquele jovem um representante seu, um espelho que refletisse então a sua semelhança em sua vida, demonstrando a Cristo na vida também das outras pessoas. E Jesus ali vai apresentar então princípios do reino, que lhe tornariam então necessários para que ele alcançasse a vida eterna. Ele tinha a noção de que guardara os mandamentos, mas havia algo em seu coração que ainda estava ali em falta, e era isso que o tiraria do céu se não fosse remediado. E o que então Jesus disse para ele que era necessário então, uma coisa lhe faltava.
nós vamos ver. Cadê? O verso 21, a resposta de Jesus para esse jovem. Verso 21 do capítulo 19 de Mateus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E a passagem de Lucas vai falar a respeito não se queres ser perfeito, mas se querem entrar no reino. Então Jesus estava ali respondendo aquela pergunta que o jovem rico havia lhe feito, indo direto ao ponto, naquilo que faltava àquele jovem, aquilo que ele realmente precisava. Ele precisava então se desvencilhar de todas as coisas que o atrapalhavam de seguir a Deus verdadeiramente. Ele era fiel ali em sua intenção em seguir a Deus, mas havia algo que ainda faltava. E essa falta agora Jesus lhe demonstra na condição de não ser mais ambicioso e de ter um coração semelhante ao dele. O parágrafo começa: Cristo apresentou os únicos termos que poderiam colocar o príncipe em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, conquanto parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação para o jovem. A única. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Se acariciados, suplantariam a Deus em suas afeições. Reter do Senhor pouco ou muito era conservar aquilo que lhe diminuiria a força e a eficiência moral. Pois, se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, tornam-se de todo absorventes. Então, Deus mostra ali para aquele jovem aquilo que ele necessitava e que não poderia reter de Deus coisa alguma, quer pouco ou quer muito. E isso entra para nós. O jovem rico, a gente olha e observa, nossa, ele era muito rico e não queria dar as riquezas. Ele estava rejeitando ali dar a Deus o muito que ele tinha. Mas o parágrafo diz que quer pouco ou quer muito, se a gente retém, vai nos encaminhar para longe de Deus, para longe de sua vontade. Então, qual é o muito que você tem que você ainda não entregou a Deus? Ou qual é o pouco que você tem que ainda você tem reservado para si e você não entregou a Deus? Essas coisas podem lhe afastar de Deus. Então, nós temos que responder isso para nós mesmos. Há coisas que são grandes, há coisas que são menores, mas todas devem ser entregues a Deus, para que nós possamos, então, apreciar de maneira verdadeira aquilo que Ele tem para nos oferecer. E não sermos, então, ficarmos iludidos com as coisas passageiras desse mundo. E ali diz que esse jovem, então, diante de tal perspectiva, ele fica chateado, fica triste e se retira diante da resposta de Jesus. Ele já não estava disposto em aceitar aquilo, porque ele não havia compreendido exatamente aquilo que ele estava rejeitando com aquela atitude dele. Ele não tinha compreendido o alto preço que ele tinha que pagar. O parágrafo começa: o príncipe foi pronto em discernir o que as palavras de Cristo envolviam e ficou triste. Houvesse compreendido o valor do dom oferecido e desde logo se teria alistado entre os seguidores de Cristo. Ele não entendeu exatamente o tamanho do dom, o tamanho da dádiva que o céu, que Jesus estava lhe oferecendo. E por isso teve a coragem de rejeitar. Nós só rejeitamos as coisas de Deus quando a gente não compreende exatamente tudo aquilo que Ele está nos oferecendo, qual o dom que Ele tem para nos oferecer. As dádivas, não tem como contemplar o céu e coisas grandes e se perder com coisas pequenas dessa terra. Ellen White, até quando viu, então, em visão as glórias da nova terra, ela fala que esse mundo perdeu o valor, perdeu o sentido, tudo era escuro, não desejava mais viver aqui, queria ir logo para este novo país. E é assim conosco também, se nós vislumbramos de maneira correta as coisas celestiais, as coisas terrenas perdem seu brilho. E essa resposta, essa atitude, então, do príncipe lhe demonstrou, então, de que ele realmente não era alguém que guardara os mandamentos. Ele se encontrava na posição de alguém que era um idólatra. Ele adorava as riquezas mais do que adorava a Deus.
E aí ele se retirou triste. Ele não era um guardador dos mandamentos. E isso lhe afiguraria então a perca então de sua vida. E no parágrafo começa sua afirmação de haver observado a lei divina era um engano, mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Um pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, vai dizer: renunciar ao tesouro terrestre, que era visível, pelo celestial, que não podia ver, era arriscar demasiado. Recusou o oferecimento da vida eterna e foi embora. E haveria o mundo, daí em diante, de receber sempre o seu culto. Quando o jovem então deixa a presença de Jesus, o deixa então para a perdição. E dali em diante, o mundo lhe receberia a homenagem. Agora ele viveria realmente para as riquezas que ele havia possuído. Então, que triste foi aquela recusa de não entregar tudo ao Mestre e de não conseguir apreciar as riquezas que, para nós, neste momento, são invisíveis. Não conseguir fazer essa troca do visível para o invisível. E nós temos que contemplar, viver pela fé, vislumbrando o invisível, para não sermos, então, tolhidos pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nos atraem, para que nós não venhamos a perder a presença de Jesus, como esse jovem perdeu, e não somente perder a presença de Cristo por um momento, mas perder a presença de Cristo para todos sempre. Que Deus nos livre disso, que nós possamos entregar tudo o que temos, tudo o que somos em suas mãos. E, para nós irmos para o final de nosso estudo, acho que o parágrafo começa: o trato de Cristo para com o mancebo é apresentado como lição objetiva. Deus nos deu a regra de conduta que cada um de seus servos deve seguir. É obediência à sua lei, não somente a obediência formal, mas a que penetra na vida e se demonstra no caráter. Deus estabeleceu sua norma de caráter para todos os que quiserem tornar súditos de seu reino. Unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Todos devem considerar o que significa desejar o céu e todavia voltar as costas em face das condições estabelecidas. Pensai no que significa dizer não a Cristo. O príncipe disse: não te posso dar tudo. Diremos o mesmo? O Salvador se oferece para participar conosco na obra que nos deu a fazer. Propõe servir-se dos meios que Deus nos deu para levar avante sua obra no mundo. Unicamente por essa maneira nos pode Ele salvar. Que nós possamos não dizer não para Cristo, mas permitir que Ele nos mostre aquilo que ainda há de falta em nós, para que nós possamos renunciar, deixar para seguir a Ele com o coração livre de qualquer impedimento. Que Deus possa então responder na vida de cada um de nós neste dia. O que nos falta para herdar o reino de Deus? O que temos de falta? O que precisamos? Assim como Ele respondeu de maneira direta para aquele jovem, Ele pode responder para cada um de nós. E que o Espírito Santo faça isso em nossa vida e que quando Ele nos responder, nós possamos viver de acordo, então, com a orientação de Cristo. Vamos orar, então, neste momento, pedindo a companhia dEle durante esse dia? Senhor nosso Deus, assim como o Senhor mostrou para o jovem rico que uma coisa lhe faltava, queremos lhe pedir, nos mostre também aquilo que temos falhado, aquilo que temos guardado em nosso coração que não lhe pertence, aquilo que temos acariciado e que não deveríamos, para que nós possamos deixar para trás, para que possamos lhe seguir. Nos torne seus seguidores, teus discípulos e que não haja nenhum impedimento em nós. Que o Senhor tome nosso coração nesse dia, conceda-nos o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um bom dia.